Apresentação de trabalho intitulado Aplicação Biotecnológica de Flagelinas oriundas de cepas de bacilos como potencial adjuvante vacinal, desenvolvido na Universidade Estadual de Santa Cruz. As flagelinas são proteínas que compõem o flagelo bacteriano, que é o responsável por conferir à bactéria uma das formas mais eficientes de locomoção. Além disso, a utilização de flagelina nativa ou recombinante purificado como adjuvante vem demonstrando a capacidade de estimular o sistema imune, atuando como um potente modulador da proposta vacinal. As flagelinas de bactérias gram-negativas foram as mais extensivamente estudadas, sobretudo as do gênero Salmonella. Apesar disso, há uma carência de informações disponíveis sobre as propriedades biológicas e imunológicas de flagelinas produzidas por gram-positivas. A ausência de LPS ou endotoxina simplifica drasticamente o processo de purificação e elimina o risco de contaminação de preparações purificadas com esse componente celular, que, além de mascarar o efeito adjuvante inerente à flagelina, pode levar a reações inflamatórias exacerbadas, principalmente em mamíferos. Pensando nisso, o presente trabalho teve como objetivo principal a caracterização do potencial adjuvante in vitro de flagelinas oriundas de diferentes espécies de bactérias do gênero Bacillus gram-positivas. Foram utilizadas 8 linhagens celulares, entre elas de Bacillus subtilis, que é o protótipo de estudo de bactérias gram-positivas, de Salmonella, que foi utilizado para a extração de flagelina nativa, e para a determinação da bioatividade da flagelina foram usadas células REC293 e células REC293 transfectadas com plasmídio, que codifica o gene TLR5. As linhagens de bacilos utilizadas para a extração do flagelo foram semeadas em 50 ml de meio LB e incubadas a 37 graus Celsius com agitação de 80 RPM durante 16 horas. As células foram coletadas por centrifugação e ressuspensas em 20 ml de PBS. A suspensão bacteriana foi agitada em homogeneizador industrial em 3 ciclos de 2 minutos, com intervalo de 2 minutos no gelo, e, após a remoção das células, as amostras foram centrifugadas a 10.000 RPM a 4 graus Celsius por 15 minutos para coletar o sobrenadante onde se encontra a proteína solúvel. As células REC293 foram cultivadas por 2 semanas em meio DMEM adicionado de 10% de soro fetal bovino. As células não transfectadas na presença de antibiótico basticidina e as transfectadas na ausência desse antibiótico. Para confirmar a funcionalidade de flagelina recombinante, as células REC293 transfectadas ou não para expressão de TLR5 foram estimuladas com diferentes concentrações de flagelina de bacilos e de flagelina nativa de Salmonella. E após 5 horas de estímulo, o sobrenadante da cultura foi dosado para a produção de IL-8. O processo de obtenção e purificação de flagelina nativa de bacilos não é descrito na literatura. Então, adaptamos protocolos para a obtenção de flagelina nativa de Salmonella. Na imagem A, podemos observar a pureza do processo de purificação em SDS-PAGE. E na imagem B, sobre uma forma tridimensional, podemos ver que tem outros picos de proteína no gel. Então, podemos inferir que a gente tem uma proteína 99% pura. Em gel, observamos as flagelinas purificadas das linhagens Salmonella, Bacillus subtilis, Coagulas e Clause. Já Vernato e Licheniformes não apresentam o mesmo padrão de expressão. Na figura A, observamos que a expressão da flagelina de bacilos em algumas espécies assemelha-se ao peso molecular de linhagem de Salmonella, variando de 30 a 45 kDa por espécie. A confirmação da flagelina purificada foi realizada com anticorpo policlonal anti-R-Flic, obtido em coelho. A detecção confirmou que o material purificado corresponde à flagelina, uma vez que os anticorpos foram reativos com diferentes flagelinas e com intensidade distinta. O sinal de flagelina oriundo de Salmonella foi mais intenso em relação às demais linhagens, o que não é diretamente proporcional à quantidade expressa, e sim à presença de uma maior variedade de epítopos reconhecidos. Nesta tabela, apresentamos dados relativos às concentrações de flagelinas purificadas obtidas de diferentes linhagens após a padronização da metodologia. Os resultados demonstram que a flagelina obtida de algumas espécies de bacilos apresentou características biotecnológicas promissoras, como quantidade de monômeros 25 vezes superior quando comparados à flagelina obtida de Salmonella. Os valores de Varnato e Licheniformes são desconsiderados por provável contaminação. Os valores obtidos de L8 com a linhagem celular controle foram subtraídos dos valores obtidos de células transfectadas. As curvas dose e resposta apresentadas mostram que não houve diferença significativa na produção de L8 no sobrenadante coletado de células transfectadas estimulados com flagelina de Bacillus subtilis, Clause, e com flagelinas obtidas de Salmonella, sugerindo que estas apresentam estruturas secundárias e atividade biológica in vitro similar à flagelina de Salmonella.
figura ilustra a produção de citocina IL-8 de forma dose-dependente mediada pela ligação da flagelina RAG ao receptor TLR5, sugerindo assim que não houve alterações conformacionais que incapacitassem a proteína de ligar-se ao receptor. Concluímos então que flagelinas oriundas de diferentes espécies de bactérias do gênero Bacillus possuem potencial biotecnológico relacionado ao desenvolvimento de adjuvantes vacinais devido à interação com o receptor TLR5.